gostaria de reforçar que o CIG, né, ele é um evento gratuito e ele só é possível ser realizado graças ao apoio aí dos nossos patrocinadores. Com isso, então, né, gostaria aí de agradecer o apoio, né, de todos eles, sendo que isso aí, né, acaba viabilizando aí há anos já a parceria com o simpósio. Então, dando continuidade à programação, gostaria de convidar o senhor professor Ricardo Amorim, da ABDI, analista de inovação e produtividade. Boa tarde, professor. A plateia é do senhor. Obrigado. Boa tarde, como estão todos? Uma grande honra para mim estar conversando com vocês hoje, um assunto que sempre me interessou, uma área que sempre achei extremamente estratégica e fico às vezes até um pouco assustado como a gente não discute mais isso de maneira aprofundada no nosso dia a dia, na nossa política industrial, no nosso perfil de futuro que a gente quer para o país. Mas para chegar nisso, depois de cumprimentá-los com bastante ênfase, dada a alegria de estar aqui, eu queria mostrar uma apresentaçãozinha para a gente conversar por um período mais demoradinho. Deixa eu só acertar aqui. Vocês estão me vendo? A apresentação? Vocês conseguem me ouvir? Eu não vejo vocês, então eu não sei qual é a resposta. O senhor nos ouviu, Ricardo? Estamos ouvindo aqui e vendo, 100%. Tá bom. Pronto, então tá bom. Primeiro, a apresentação ainda não. A apresentação ainda não. Ainda não? Então deixa eu colocar aqui de novo. E agora? Não, ainda não. Ai, estava tão bonitinho agora há pouco. Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Foi. Agora Foi. Sim. E estão me vendo bem? Desculpa, a apresentação, principalmente, claro. Positivo, estamos vendo bem. Que bacana. Então, tá bom. Então, primeira coisa, essa homenagem minha, porque eu acho esse KC390 algo do outro mundo, eu acho ele maravilhoso, então eu quis colocar ele logo na primeira tela. Mas não é o nosso assunto aqui é política industrial, como foi solicitado, não é? Bom, eu não sei qual é a nossa discussão, mas eu queria muito conversar com vocês sobre a problemática da política industrial. Passou a tela? Como eu não vejo, eu não tenho certeza. Positivo, passou. Ótimo, passou. Perfeito. Então tá. E como eu queria discutir com vocês a questão da política industrial, eu não sei como é que nós estamos alinhados, nós temos as mesmas preocupações, as mesmas discussões sobre isso. Eu queria começar de modo a gente alinhar, partir todo mundo do mesmo lugar, para conseguirmos aprofundar a nossa discussão. A primeira coisa que a gente queria alinhar com vocês é o que a gente entende por política industrial. Eu sou economista, então tenho os meus vícios de formação, não é? Tem as nossas, como a gente brinca em economia, a gente é deformado em economia. Isso dá para a gente alguns vícios de pensamento. Mas nós entendemos dessa maneira a política industrial. A gente entende como uma ação do Estado direcionada basicamente para transformar a estrutura produtiva do país numa direção determinada. Uma direção de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de setores específicos, desenvolvimento de produtividade, capaz de dar para a gente não só competitividade, mas melhorar a renda, melhorar a produção e a renda nacional. Num conceito mais formalzinho, a gente tem na tela, mas a ideia é sempre essa. Uma ação do Estado na direção de uma transformação da estrutura produtiva para aprimoramento dela, para o progresso dela, para que gere renda no país, de melhor qualidade, de melhor volume. Isso tem uma questão muito importante, que por vezes passa despercebido de nós, que é uma coisa bastante complexa fazer política industrial. Porque no primeiro momento, parece que nós podemos tomar determinadas atitudes, determinados programas, determinados planos, e as coisas vão andar. As coisas vão numa direção que nós gostaríamos. Não é bem assim. A interação entre as diversas políticas de Estado para que surja o efeito que nós gostaríamos em termos de política industrial é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Não pelo fato de ser tecnicamente difícil, não é por isso. É porque são decisões que por vezes não se alinham, às vezes não se coadunam, por vezes
por necessidade, né? Isso não é por falta de entendimento, mas por necessidade, alguma política caminha para um lado, outra para o outro. E isso acaba dificultando demais os nossos passos na direção do planejado, na direção do que nós gostaríamos de alcançar com a política industrial. Não é muito fácil alcançar esse bom resultado em nenhum lugar do mundo. Para piorar a nossa situação, nós temos um problema mais sério ainda. A própria teoria econômica é problemática com relação à política industrial. Principalmente porque toda vez que a gente pensa em investimento, pensa em crescimento econômico, pensa em desenvolvimento, nós acabamos bebendo em teorias que vêm de fora para dentro. Mesmo as mais conservadoras, as mais disruptivas, as mais progressivas, não importa. Quase todas foram pensadas na sua origem para os países mais ricos. Então, elas não enxergam muito bem as nossas idiosincrasias, a nossa forma de ser, as nossas instituições, as nossas dificuldades internas de mover numa direção ou noutra. Isso acaba gerando um problema muito sério na hora que nós desenharmos política industrial. É muito comum nós vermos economistas falando com uma espécie de conhecimento de causa, mas, no fundo, acabam repetindo teorias estrangeiras que não se adequam da melhor maneira possível para a nossas realidades. Isso não é Brasil, isso é a América Latina toda, isso é a Ásia do Sul, enfim, toda aquela região que tem, nesse momento, uma ambição de desenvolvimento econômico. Isso também cria um outro problema. A maioria da forma de olhar para a problemática do desenvolvimento, a problemática da indústria, enxerga a coisa de maneira muito linear. Esse gráfico mostra, essa tela, mostra basicamente, nós começamos a partir do investimento e certamente chegando ao crescimento econômico, maior lucro que acaba incentivando novamente o investimento. É como se o investimento levasse automaticamente a inovação, progresso técnico, ganho de produtividade e fosse aceito pela sociedade de modo a gerar demanda, maior renda, maior crescimento, maior lucro, realimentando o circuito. Mas já é conhecido há muito tempo na teoria econômica que a coisa pode ser mais complicada, é mais difícil. As expectativas dos empresários, as expectativas geradas em cima de uma realidade qualquer, pode muito bem não se efetivar. E quando ela não se efetiva, nós podemos fazer o investimento, podemos até gerar alguma inovação, mas essa inovação pode não ser interessante e não ser aceita no mercado. Resultado da brincadeira, a gente pode queimar capital. Pode ser por vários motivos, por questões tecnológicas, por questões de aceitação de preço, pode ser por qualquer motivo, mas pode acontecer. Investir não é suficiente. Investir é necessário, porém não suficiente para nós darmos os passos que nós queremos para chegar a uma situação de melhor condição de país, de renda, de produção, de produtividade e de ganhos nesse sentido. Por isso mesmo, a coisa vai se complicar agora. Porque nós já sabemos disso. Nós já passamos por diversos momentos da produção industrial mundial e agora a gente está num mundo bastante mais complexo, bastante mais difícil, em que tem, no nível da microeletrônica, no nível cibernético, uma realidade impensada há 50, 60 anos atrás, pelo menos para nós. Talvez para os engenheiros, talvez para as pessoas da física, que tenham matemáticos, que tenham já avançado, que tenham criado essa tecnologia, já fosse isso pensado. Mas para nós, que basicamente usamos essas invenções, é um mundo muito novo ainda. A gente não sabe muito bem para onde vai. E claramente isso destruiu o modo, está superando, melhor dizendo, o modo como nós produzimos no final do século XX, em que produtos padronizados geravam ganhos de produtividade muito grandes que permitiam até aumentos salariais reais, não é? E com isso você acabava tendo um mercado de massa de consumo, um dinamismo maior que permitia encomendas de novos bens de capital e a coisa se fechava num ganho de produtividade, ganho de salário, de modo a ter cada vez uma ampliação da capacidade do país de produzir, gerar renda, gerar emprego da melhor maneira possível, com uma tecnologia cada vez melhor. Isso já não é tão assim, tão fácil, ou pelo menos não é mais como era. Hoje nós temos uma realidade em que produtos podem ser produzidos com grande tecnologia, mas ser desconectados. Nós temos hoje produtos que não são bem produtos, são serviços de alta tecnologia, que estariam nesse quadro aqui. Deixa eu colocar até um marcadorzinho, que eu acho que fica melhor para a gente ver. Então, aqui,
que não são bem produtos, estão altamente conectados, são mais serviços, mas que geram uma possibilidade de novos negócios, de nova maneira de conectar indústrias, serviços, pessoas, que estão claramente mudando a forma de fazer negócios no mundo. Portanto, mudando a forma de ter lucro, mudando a forma de produção até. Isso tem consequência, vai reconfigurar muito dos nossos circuitos produtivos conhecidos. Mais do que isso ainda, é muito provável que se reposicionem países, se reposicionem geopoliticamente algumas nações, que nós tenhamos, pensando nos países que não conseguem acompanhar, como alguns países, infelizmente, da África, não conseguem acompanhar muito essa revolução tecnológica. Pode aumentar a desigualdade internacional. E, no limite, a própria forma de coesão social deve sofrer uma alteração. Não estou nem discutindo se é positiva ou negativa, não é isso a questão, mas deve mudar. A capacidade dos jovens hoje de se conectar a essas redes, de entender esses processos, de utilizar essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, terem uma certa dificuldade de convívio social, já é uma realidade estudada por psicólogos do mundo inteiro. Então, claro, as instituições vão seguir essa nova geração numa direção que nós ainda não entendemos muito bem para onde vai. De qualquer modo, é novo. E nós não ainda temos a ferramenta econômica, da teoria econômica para entender isso na profundidade que seria necessária. A política industrial, portanto, tem que ser repensada para essa nova realidade que a gente está vivendo de mudança. Não serve mais as ferramentas que nós tínhamos no século XX. E nós ainda estamos testando, nós ainda estamos buscando um caminho. Ainda mais se nós não somos os protagonistas nesse momento dessa nova tecnologia. Podemos vir a ser, mas não somos ainda. Disso tudo que a gente está falando, gente, só para a gente lembrar, isso não quer dizer que nós estamos com problemas tão graves assim, no sentido de, olha, não vamos alcançar, não é nada disso. O Brasil teve uma evolução industrial absolutamente fantástica do ponto de vista da transformação da estrutura produtiva. Nós tínhamos, eu peguei um gráfico de um período bem anterior, só para chamar a atenção, que a coisa já não é de agora. Nós, a partir dos anos 30, vivemos uma mudança significativa na nossa geração de renda, porque nós nos industrializamos. Dá para ver que a inclinação da curva do PIB, ela muda, e muda de maneira muito significativa, e vai ser assim até o finalzinho dos anos 70, comecinho dos 80. Nós vamos ter um salto no Brasil, que podemos entender que é a construção do Brasil moderno. Um Brasil que agora tem padrões de consumo muito elevados em alguns grupos sociais, tem uma tecnologia que não era uma tecnologia trivial naquela época, de produção de veículos, que aprendeu a fazer isso, e com toda o seu entorno de autopeças, que eram companhias brasileiras, né, já não eram mais estrangeiras na época, construção de bens de consumo duráveis diversos, que nós não tínhamos acesso até então. Enfim, nós mudamos muito, e mais ainda, feito esse primeiro passo, nós começamos a fazer tecnologia nossa. Nós demos passo para tecnologias brasileiras. Está aqui de novo o KC390, que é, para mim, uma coisa magnífica, maravilhosa. Adoro só de ver esse avião, adoro ficar olhando as fotos dele. Mas vejam, não é só o avião. Nós tivemos num momento em que nós criamos um combustível alternativo ao petróleo frente à crise. Nós tínhamos o Proálcool, está aqui nesse brinquedo, nessa fotinha do Fusquinha, da Telesp, do estado que eu sou, de São Paulo. Nós tínhamos um processo de aprendizado de engenharia civil que levou a construções absolutamente fantásticas, deu uma tecnologia para nós incrível na construção civil, que exportamos serviços para o mundo inteiro. Criamos uma companhia que hoje é uma das mais importantes e tecnológicas companhias do mundo na área de petróleo, que é a Petrobras. Enfim, temos saltos maravilhosos nesse sentido, e partindo de uma situação de muita fragilidade industrial, muita fragilidade tecnológica, muita fragilidade do ponto de vista até da própria acumulação de capital. Nós estamos falando do quê? Nós saímos de um país primário exportador de café, e de 30 a 80, basicamente, nós temos um salto industrial que nos levou para outro patamar. Ou seja, podemos fazer isso de novo em algum momento. É possível, partindo de situação pior. Hoje nós temos uma base muito diferente do que tínhamos naquele momento. Mas os desafios são imensos. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Como eu brinquei no título, demos um salto incrível, mas, isso é um problema, nós não tivemos um progresso
muito inclusivo nesse período todo, não é? Isso aqui são dois mapas bastante conhecidos. Esse é do professor José de Castro, feito nos anos 50, com dados do comecinho dos 50. Esse é um atlas da exclusão social, muito mais complexo, mas que basicamente vão na mesma direção. As regiões vermelhas são as regiões com maior problema de pobreza e miséria. Um olhando pela fome, outro olhando para um índice mais complexo de exclusão social. Um feito à mão nos anos 50, um feito com satélite, município a município, nos anos 2000. Mas reparem que, no fundo, são semelhantes. As regiões mais pobres continuam sendo as regiões mais ao norte do país. As regiões melhores ou menos sofridas estão no centro-sul. Isso significa que a desigualdade regional ainda é um marco difícil de nós resolvermos, apesar da forte industrialização vivida pelo Brasil, pelo salto do PIB dado, pelo salto tecnológico dado, pelo salto de investimento feito a cada ano. Continuamos com uma desigualdade regional marcante. Isso tem consequências, claro. Mais ainda do que isso, é que, apesar de todos os avanços, nós continuamos com um Brasil muito desigual. Não vou chover no molhado, todo mundo conhece isso, isso é uma característica que a gente precisa resolver em algum momento, mas é um fato. E claro que isso cria problemas. É claro que nós estamos desperdiçando principalmente capital humano. Aqui no meio dessas regiões mais pobres, provavelmente pode ter engenheiros que a gente nunca vai conhecer. Poderemos ter, provavelmente, físicos que a gente nunca vai conhecer. Poderemos ter gente absolutamente maravilhosa do campo da matemática que a gente nunca vai conhecer porque foram desperdiçados do ponto de vista dos recursos nacionais. Mas esse não é um problema brasileiro, gente. Isso é um problema latino-americano. Não sei se os senhores conhecem esse quadro, mas esse quadro pode ajudar muito a perceber que há uma dificuldade na América Latina para conseguir dar os passos na direção do desenvolvimento. Esse é um quadro feito pelo professor Fernando Fanzilber, há muito tempo atrás, mas que mostra que nos períodos de melhor crescimento econômico, renda per capita aqui, né? Melhor crescimento econômico, nós tínhamos uma distribuição de renda uma relação, né, entre crescimento e distribuição bastante complicada na América Latina. O que nós temos aqui? Países com baixo crescimento econômico, nessa linha de cima. Países com alto crescimento econômico, nessa linha de baixo. Na vertical, países com má distribuição de renda. Nós estamos no meio, né? Nós estamos nesse grupo. Crescemos, mas não distribuímos. Nós estamos aqui. Do lado de cá, países da América Latina com com boa distribuição de renda, mas sem crescimento econômico. O que chama atenção para a América Latina é isso aqui, é esse vazio. Esse vazio chama atenção para o seguinte: nenhum país da América Latina cresceu e distribuiu ao mesmo tempo. Que é aquilo que nós vimos. Isso tem consequências claras sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, sobre a geração de renda, sobre a geração de excedente, capaz de ser mobilizado em direções do progresso, na direção do progresso como nós gostaríamos. Investimento em tecnologia, investimento em defesa nacional, investimento em capital humano. Então, esse vazio é muito significativo da realidade da América Latina e a gente precisa superar isso se nós quisermos ser a nação que sempre sonhamos. O problema é que nós estávamos crescendo de maneira muito significativa, com um sucesso, pelo menos produtivo, bastante visível mesmo, com problemas sociais, claro, mas esperávamos resolver isso, mas com um progresso bastante grande, até que a crise de 80 nos derruba. Nos derruba e nos leva a uma situação de inflação bastante difícil de ser explicada para a geração atual. Dou aula numa escola aqui, numa universidade aqui de Brasília, e é difícil falar para os meninos que, olha, já tivemos uma inflação de 2%, 2.000% ao ano. Já chegamos perto dos 2.500% ao ano. Isso para eles é uma coisa impensável, uma coisa bastante estranha, porque quando a gente passa dos 5%, a gente já fica bastante assustado. Mas foi uma realidade nossa. Alguns de nós, tenho certeza, não consigo ver todos, mas alguns de nós devem ser carecas como eu, já passamos por isso, nós vimos isso acontecer. Nós chegamos a ter uma cédula desse tamanho, de 500 mil unidades monetárias da época. É uma coisa de país que está com problemas sérios. Isso tudo não nos interessa muito, a não ser pelo fato de que o controle veio via plano real. Que quando chegou, nossa, foi um alívio incrível. Nós passávamos a ter, finalmente, o controle sobre aquilo que nos deixava mais
perplexos frente à nossa economia. Quem precisava de planejamento econômico para investimento não tinha parâmetro. O governo queria fazer alguma coisa, tinha dificuldade até de justificar. E a população, claro, a população assalariada perdendo poder aquisitivo. Claro que isso trouxe um grande alívio quando foi controlado. O problema é que teve um custo. E aí nos interessa do ponto de vista industrial agora. Qual foi o custo? Esse gráfico é uma taxa de câmbio real efetiva, ele está dizendo o seguinte: nas posições mais baixas da curva, nós temos situações de valorização cambial. O que significa isso? Significa que a moeda estrangeira fica barata, o dólar fica barato, não é? E nas posições mais altas, o dólar fica caro. Nós temos moeda nacional desvalorizada. Então, dentro desse gráfico, dá para perceber que a gente começa, nesse período aqui do Plano Real, usando o câmbio para controlar a inflação. Era chamada âncora cambial. Nós tínhamos moeda estrangeira barata para a nossa moeda real, conseguimos importar, portanto, coisas muito baratas, impedindo que a produção nacional, se tivesse seu preço majorado, conseguisse competir com a mercadoria importada. Então, você controlava por pressão o preço da mercadoria nacional. Se aumentar de preço, eu importo. Importo barato. E você não consegue vender mais. Resultado, eu controlo a inflação. Funcionou, mas tem um custo. Qual é o custo? Vejam, senhores, nós estamos falando aqui de um período relativamente longo, onde se perdeu o controle, mas teve uma turbulência muito grande pela crise asiática, crise russa. Nós tivemos aqui um problema num determinado período de tempo do Fernando Henrique Cardoso, em que o dólar subiu de preço disparadamente. Nós perdemos aquele 1 para 1 e nós fomos parar com o dólar lá em cima em relação à moeda nacional. Claro que isso encareceu todos os produtos importados. Mas reparem que, em seguida, no governo Lula, nós voltamos a valorizar o câmbio. Dá para ver? Essa queda da curva de novo, nós voltamos a valorizar o câmbio. Veja, tem várias discussões de por que isso aconteceu, se foi razoável, se era uma coisa racional, se não era, não é o caso. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: isso torna a importação muito barata e ela vai competir com a produção nacional. No momento em que essa produção nacional está enfrentando, como sempre enfrentou, dificuldades de crédito, juros extremamente altos e uma competição estrangeira com preços muito baratos por causa do câmbio. Ou seja, a indústria está sob uma pressão que ela não consegue resistir a esse tipo de disputa comercial e ela vai se enfraquecer. Ela vai começar a perder espaço para a concorrência estrangeira no mercado interno. Os estrangeiros vão ocupando o mercado interno, com importações de todo tipo. O consumidor final nem percebe tanto isso. Mas quando nós olhamos a cadeia produtiva, a gente percebe que elos intermediários das cadeias produtivas, antes de chegar no bem final, são ocupados por importações. Você torna aquela cadeia produtiva que tinha uma densidade muito elevada e uma quantidade enorme de produtores nacionais sendo perfurada, sendo fragmentada, de modo que você, além de perder a densidade, a estrutura produtiva interna, industrial, você ainda por cima torna parte das empresas fornecedoras empresas estrangeiras. Bom, isso é complicado. Eu vou passar dois gráficos rápidos aqui, depois a gente pode voltar se quiser, mas basicamente é a prova de como isso funcionou. Isso aqui nos interessa agora. Quando você faz isso, o que acontece? Se você usar o câmbio para controlar o custo industrial, para chegar a uma inflação mais barata, você faz com que um industrial que está encomendando matérias-primas opte, por vezes, para comprar de fornecedores de fora. Esse outro que foi escanteado, para tentar concorrer em custo, vai fazer a mesma coisa. Vai tentar buscar fornecedores estrangeiros para ter competitividade no mercado interno. Isso numa sequência, numa cadeia ininterrupta de produtores e fornecedores. O resultado é que, em determinado momento, quando a coisa já está se consolidando, eu tenho empresas que não resistem.
indústrias que não resistem. E elas não podem investir porque o juros está muito alto. Porque a competição é desigual. O câmbio não permite uma competição igual. Então, o que acontece? As empresas fecham. Ou elas não investem, ou elas vendem partes do seu negócio, ou simplesmente passam a se tornar maquiadoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela importa tudo, monta aqui dentro e coloca o selinho dela. A gente vê muito isso em eletroeletrônico. Aparelhos de som, não vou falar a marca aqui, mas eram muito visíveis essa condição. Importava-se tudo, montava-se aqui dentro e vendia-se como marca nacional, mas não era. Era estrangeiro. Bom, gente, o que isso tem de importante para nós? O que isso tem de grave para nossa discussão aqui? Tem que nós, ao perdermos elos das cadeias produtivas antes internas ao território nacional, quando perdemos esses elos, nós perdemos complexidade da nossa estrutura produtiva. Ela se torna cada vez mais simples. Ela tem a matéria-prima e, às vezes, a mercadoria final. Todo aquele processo intermediário de indústrias que fabricava insumos, não se perde tudo, claro, mas perde muito da sua potência, perde muito da sua capacidade produtiva, perde muito da sua participação no mercado. Não é? Isso faz que nós percamos complexidade econômica. O que tem isso demais? Tem muito demais. Essa é uma curva feita por um professor famoso, o professor Paulo Gala, em que ele olha como é que a complexidade econômica do Brasil evoluiu, não é? Como ela cresce de maneira significativa no período de industrialização, e como a partir dos anos 90 ela declina. Ela declina e declina de maneira significativa. Bom, o que tem isso demais, gente? Isso significa que nós temos menor capacidade de fazer indústria. Mas aparece também que muito do que a gente usa no Brasil passa a ser importado. Chama-se coeficiente de penetração das importações. O que é isso? Para quem não conhece, acho que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, é um conceito simples. Ele diz o seguinte: o quanto da demanda nacional é suprida por importações. É apenas isso. Tudo que a gente consome, determinado item, é vindo de mercadorias importadas. Reparem que são vários setores que eu pus aqui e todos eles em ascensão. Ou seja, cada vez mais as importações foram suprindo as nossas necessidades. Isso significa exatamente o que nós tínhamos comentado ali atrás. Nós perdemos capacidade industrial, nós perdemos perdemos complexidade da nossa economia, estamos falando cada vez mais simples. A indústria permaneceu? Permaneceu, mas cada vez mais fraca. Porque o que vinha de fora acaba tomando conta de parte significativa do mercado nacional. Isso vai ter consequências. Uma delas é essa, que a gente já está vendo, que é uma perda de participação do setor industrial nas exportações do país. E uma ascensão, claro, porque a participação é percentual, né? Uma participação crescente dos setores mais simples da estrutura produtiva brasileira. Estamos falando aqui basicamente de minério e agropecuária. Ascendem na sua participação na exportação, enquanto os bens complexos, com cadeias produtivas maiores, com melhores empregos e maior geração de valor adicionado, perdem espaço. Isso tem problemas muito graves. Por que a gente tem problemas tão graves? Vejam só, esse gráfico já nos dá uma pista. Essa é a participação do valor adicionado manufatureiro no mundo para 3 países importantes. O Brasil é o cinza. Reparem que é uma queda, não é? Enquanto há uma ascensão muito vigorosa de países asiáticos. O que isso tem de mais? Tem de mais pelo seguinte: o que significa isso? Significa que nós estamos perdendo uma capacidade fundamental para o futuro, que nós chamamos de rendimentos crescentes de escala. O que é isso? A indústria tem muita força nisso. A indústria é um setor que, por vezes, ao você duplicar a capacidade, ela não duplica a produção. Ela, por vezes, duplica e meio, duplica ou triplica a produção. Conforme você junta melhor as partes, conforme você cria uma logística mais eficiente,
conforme você coloca determinadas tecnologias em interação, você consegue fazer com que, ao invés de você duplicar a capacidade, duplicar a produção, você consiga duplicar a capacidade e triplicar a produção. Isso é uma coisa tipicamente da indústria. Não existe isso na agricultura. Não existe isso. O máximo que você consegue, às vezes, uma coisa semelhante é nos serviços. E nos serviços de tecnologia, não serviços mais simples, de hotel, de hotelaria, de restaurantes. Você consegue serviços de comunicação, de informática, de coisas desse tipo. Mas nós estamos perdendo isso. É claro que isso cria problemas de nós gerarmos excedente, que vai permitir o investimento, que vai permitir o nosso crescimento e melhor renda e melhor emprego. Mais ainda, eu não sei pronunciar esse nome, mas eu sempre pronuncio como está. A Lei de Verdun. O que ele diz para nós? Quando nós não temos... Bom, vamos para a lei primeiro, né? A lei diz basicamente o seguinte: há uma relação direta entre crescimento econômico e progresso técnico. Não é difícil de imaginar, não é? Porque se você tem um crescimento econômico, você tem estímulo às indústrias a investirem mais, porque elas têm venda. Há renda para consumir aquilo que ela produziu. Então, ela vai fazer um esforço de continuar expandindo sua planta, sua tecnologia, suas ganhos de produtividade, porque há provavelmente um mercado que ela pode atuar e voltar a ganhar mais do que ela investiu. Então, essa lei que estabelece essa relação entre crescimento econômico e progresso técnico, nós estamos também perdendo espaço dentro dela. Por que estamos perdendo espaço dentro dela? Porque o crescimento econômico brasileiro está sendo, vamos dizer, medíocre há algum tempo, há bastante tempo. Está sendo um crescimento econômico muito aquém das nossas possibilidades, muito aquém dos nossos potenciais de engenharia, muito aquém dos nossos potenciais de ciência, muito aquém dos nossos potenciais do nosso próprio capital acumulado. Quando a gente não utiliza, é claro que nós vamos perdendo a corrida tecnológica e perdemos competitividade. Perdendo competitividade, nós também perdemos a nossa capacidade de aumentar os mercados que vão consumir nossos produtos. E, claro, não vai ter interesse em investimento se nós não temos mercado. Bom, por fim, nessa mesma situação preocupante, nós temos uma lei desse economista inglês, bastante famoso, Firwall, em que ele vai dizer o seguinte: bom, tirando os Estados Unidos, que é o dono da moeda internacional, todos os países têm um teto de crescimento econômico que é dado pelo balanço de pagamentos, por causa das importações. Quando você cresce, você sempre compra mais. Compra mais de tudo, insumos, compra mais até bens de consumo. Se nós, no Brasil, estamos perdendo competitividade, não estamos gerando os dólares que poderíamos gerar, estamos perdendo a nossa força industrial, que é aquilo que tem maior capacidade, maior elasticidade de renda, se isso é claro para todo mundo, maior elasticidade de renda das mercadorias produzidas no mundo. Se nós estamos perdendo isso, nós estamos gerando menos dólares do que nós gostaríamos ou poderíamos. Então, o teto do nosso crescimento se torna mais baixo. Não sei se foi claro, eu não consigo vê-los, então eu não consigo ver se tem alguma face de dúvida. Mas o fato é, nós crescendo menos competitividade, nós com menos competitividade vendemos menos, fazendo menos dólares. Fazendo menos dólares, nós temos um teto mais baixo de crescimento econômico, se não explodimos a balança de pagamentos. O resultado, senhores, é que a sequência que a gente vem crescendo nos últimos anos nos dá uma situação perigosa de um baixo teto de crescimento econômico do Brasil, principalmente por questões de balanço de pagamentos. Isso está nas causas que nós acabamos de ver lá atrás. Nosso problema com a indústria que começa a se complicar nos anos 90. Bom, como é que a gente reage a isso? Já vou acabando antes que vocês fiquem bravos comigo. Como é que a gente reage a isso? Bom, o governo está tentando fazer uma ação de recuperação da indústria nacional. Não é? Tentar recuperar essa situação, que é uma situação realmente preocupante, ainda mais para um país que já teve na indústria o seu locomotiva econômica. Exatamente quando nós crescemos, era a indústria que mandava, não era o café. Então nós tínhamos um dínamo bastante eficiente que agora perdeu seu poder. A questão é que nós não estamos fazendo muito sucesso. Já há algum tempo, não é de hoje. Vocês reparem que nós estamos aqui falando do momento em que nós começamos a crescer de novo, no começo dos anos 2000, nossas taxas de investimento batiam 20%.
durante um bom tempo. Depois veio a crise, veio todo um problema que rebaixou bastante a nossa taxa de investimento. Nós tivemos os problemas da pandemia. Mas reparem, senhores, nós estamos aqui com 17% de taxa de investimento. Informação bruta de capital fixo sobre PIB. Nós estamos aqui com 17%. Reparem que é a taxa que nós tínhamos quando a economia não ia bem. Que era o começo dos anos 2000, bem no comecinho dos anos 2000, nós estávamos em declínio. Veja, portanto, que é uma taxa insuficiente para puxar nossa economia adiante, puxar nossa tecnologia adiante, puxar os ganhos de produtividade, melhores empregos e melhor renda, adiante. É uma taxa medíocre. É uma taxa, no máximo, de manutenção da situação, que não é uma situação muito boa. Estamos no mesmo patamar. Para agravar um pouquinho a situação que a gente está vivendo, é que quando a gente tenta fazer um crescimento, como aconteceu em 24, reparem, as nossas transações correntes se torna significativamente mais negativa do que normalmente ela já é. Por que ela se tornou tão negativa aqui, nessa primeira metade do ano de 2025? Porque nossas nossas importações cresceram bastante. Dá para ver? 155 para 167, são quase 12 bilhões de dólares a mais. Isso fez diferença. Também as outras contas pioraram um pouco, se agravaram também a renda primária, ou seja, estamos usando mais serviços tecnológicos de fora do que fazíamos antes. Por quê? Porque a gente cresceu. A gente cresceu, aquele limite dado pela indústria nacional, ou seja, que nós perdemos competitividade, perdemos elos da cadeia produtiva, perdemos complexidade, faz com que o primeiro impulso de crescimento e geração de renda, portanto, gere uma importação. Essa importação interfere diretamente no balanço de pagamentos. E ao interferir diretamente no balanço de pagamentos, nos coloca um limite. A gente não pode continuar com um déficit desse tamanho por muito tempo. Isso nos trará problemas de crescimento econômico em alguns anos, se continuar dessa maneira. Não vai continuar, mas há esse risco. Num indicador que nós fizemos na BDI há um tempo atrás, lançamos há pouco tempo atrás, que tenta avaliar a sustentabilidade do crescimento da indústria, repara que ele foi bem em 24, uma recuperação bastante bonita, né, dos indicadores. No entanto, nos últimos meses, há uma tendência de queda e uma estabilização. O tempo está em maio, porque foi o último dado que nós conseguimos publicar até agora. Repare que nós estamos numa situação bastante, como é que eu vou dizer? Essa linha cinza indica 100 pontos, e 100 pontos é uma situação de nem otimismo, nem pessimismo. Situação de incerteza, compasso de espera. É onde nós estamos. A indústria pode ir para qualquer lado. Se mantiver essa situação de queda, nós vamos ter problemas em breve. A reação do governo está vindo na forma de alguns planos que tentam mitigar aquilo que a gente tem de maior problema. Um dos maiores problemas é crédito. O governo entrou com um plano Mais Produção, que é uma forma de disponibilizar de maneira permanente crédito para a indústria. Hoje, até pouco tempo atrás, isso era muito oscilante de governo para governo, oscilava muito de mandato para mandato. Com esse programa Mais Produção, o governo tenta institucionalizar determinadas formas de financiamento que permitem uma linha de crédito permanente, volumosa, para os investimentos industriais em inovação. Essas são as missões, os senhores conhecem as missões. A defesa está aqui, com 26 bilhões de reais já emprestados no país. Mas não é o maior gasto nosso. O maior gasto nosso é em infraestrutura, que realmente é um setor bastante sofrido na nossa cadeia produtiva. Precisamos de tudo, precisamos de cabeamento, precisamos de comunicação, precisamos de infraestrutura, até de pontes, portos, tudo precisa ser feito. Isso está sendo um maior investimento. Veja, não é que nós disponibilizamos dinheiro para isso, é que o setor privado demandou para isso. Nós disponibilizamos o crédito, principalmente via BNDES, e o BNDES recebeu maior demanda para a missão número 3, que é de infraestrutura. Significa que o próprio setor privado está demandando muito recurso para conseguir melhorar sua infraestrutura, para melhorar sua produtividade, para melhorar sua competitividade. Era um gargalo enorme que estamos tentando transformar. O eixo de produtividade, que perpassa qualquer uma daquelas missões, foi o mais buscado. E o BNDES é o banco até pelo seu porte, né, claro.
o maior financiador de toda essa busca. O que nos chama a atenção é que nós continuamos colocando muito recursos nas regiões tradicionais de indústria, que é o Sudeste. O Sudeste tem 179 bilhões aplicados, setor privado que foi lá, buscou para investir, 179 bilhões de reais, que não tem muito comparação com, por exemplo, a região Nordeste, com 55, são mais de 3 vezes o Nordeste, não é? Mais de 2 vezes o Sul. E isso, claro, não está no interior de Minas, não está no interior do Espírito Santo, isso está em região metropolitana de São Paulo, isso está em Belo Horizonte, isso está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós continuamos com uma concentração industrial importante, mas faz sentido. Faz sentido que a gente está tentando recuperar a indústria que nós vínhamos perdendo. Se nós conseguirmos remodelá-la, se nós conseguirmos renová-la, é bem capaz que os resultados venham mais rápido. Então, por isso, essa concentração não chega a ser surpreendente ou negativa. O que nos preocupa de verdade, senhores, agora já partindo para o fim, é que, se nós olharmos desde 96, nós reparamos que o PIB, ou valor adicionado, né, antes dos impostos indiretos, ele cresce de maneira significativa, tem uma crise ali em 2014, 2015, nós conhecemos bem, mas recupera e volta a crescer, volta a superar a melhor situação possível, que foi mais ou menos 2013. E isso não foi puxado pela indústria, mas sim pelos serviços, que é a curva verde aqui embaixo. A curva verde, podem ver que ela praticamente reproduz o movimento do valor adicionado, ou, se vocês quiserem, do PIB sem impostos. Mas a indústria, que é o setor mais importante para nós darmos esse salto, não acompanha. Nós tivemos a melhor situação, mais ou menos 2013, 2014, tivemos a crise, tivemos o problema da pandemia, e nós ainda não atingimos, nem em 2025, a melhor situação possível que nós já tínhamos atingido em 2013. Ou seja, são quase 12 anos. E nós não conseguimos atingir a mesma patamar de produção industrial visto naquele momento. É uma situação bastante complicada se nós queremos fazer desse país um país bastante de grande progresso, um país industrial, um país capaz de gerar, inclusive, o excedente necessário para ele se defender, para ele ter recursos para aplicar em defesa e poder se defender, porque nós vamos gerar muitos interesses aqui em breve por causa de água, por causa de petróleo, por causa de energia, por causa de biodiversidade, por causa de vários fatores que tornam a nossa terra bastante ambicionada para outros países. Mas talvez, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter o excedente necessário para fazer esse investimento. Isso me preocupa bastante. Se nós olharmos para a indústria, a coisa fica mais clara ainda, porque nós estamos falando que a indústria mais importante, que é a indústria de transformação, que é esse verdinho escuro, ela está bem aquém do seu melhor momento. Estão vendo? O melhor momento aqui é a situação hoje. Nós estamos muito aquém disso. Quem puxou isso foi basicamente construção, foi basicamente eletricidade, foram setores muito importantes, mas que não são setores de tecnologia, não são setores transformadores das cadeias produtivas. Não é? Isso é bastante preocupante. Setor de defesa, nós tivemos uma recuperação bastante interessante, mas 25 já mostra alguns sinais mais preocupantes. Temos isso aqui. Aqui é serviços. Para finalizar, queria comentar alguma coisa rápida com os senhores. Vejam só. Aquilo que eu falei no começo, setor industrial precisar, basicamente, de uma correlação bastante positiva das políticas econômicas, precisa acontecer aqui. Precisa acontecer. Não é possível que a política industrial seja, como ainda continua sendo, uma briga dela, por exemplo, com a taxa de juros, com a política monetária. Não é possível exigir de um empresário que ele invista numa indústria arriscada com juros de 15% ao ano. Não é possível. Eu não investiria, jamais. Eu faria outra coisa, mercado financeiro. É seguro e rentável. Então, enquanto as políticas econômicas não tiverem uma coordenação numa direção para o progresso, para a indústria, para o ganho tecnológico, vai ficar muito difícil nós caminharmos para onde nós queremos. Uma outra coisa importante que a gente sempre deixa passar é que nós conseguimos, senhores, uma coisa muito interessante nos últimos anos. Nossa ciência cresceu muito do ponto de vista da repercussão internacional. Ou seja, nós temos mais cientistas, mais capacidade tecnológica, mais capacidade de gerar tecnologia, mais capacidade de dar passo na direção que gostaríamos
do ponto de vista da maior produtividade, mas estamos aproveitando isso muito pouco dentro do setor produtivo. As coisas não estão indo na direção que nós gostaríamos. Além disso, uma coisa que talvez seja, para resumir a nossa grande preocupação nós temos um histórico longo, de quase 45 anos, em que a indústria brasileira patina, piorando a partir dos anos 90. E esse é um gargalo que nós precisamos resolver juntos. O setor de defesa talvez seja um dos grandes ganchos possíveis e potenciais para nós darmos saltos tecnológicos bastante poderosos, diria quase quânticos. Nós podemos ter, a partir do setor de defesa, um setor de espalhamento dos avanços conseguidos, mas para isso nós precisamos ter uma coordenação de política econômica nessa direção. E isso a gente ainda não está conseguindo, principalmente na parte de alinhamento dos interesses dos diversos grupos nacionais nessa mesma direção. Se nós conseguirmos, eu acho que nós vamos dar ao futuro do Brasil aquilo que nós gostaríamos tanto. Um país de grande progresso, de grande tecnologia e que seja de um povo que não precise passar necessidades, como a gente, por vezes, vê acontecendo ainda hoje no território nacional. Eu queria discutir isso com vocês. Se vocês estiverem interessados em fazer perguntas, eu fico extremamente à vontade, extremamente feliz de nós conversarmos aqui. Certo, senhor Ricardo. Então, gostaria de abrir a plateia ao público. Se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação, uso da palavra, por gentileza. Pois não. Só um minutinho, senhor Ricardo. Imagina, prazer. Professor Ricardo, boa tarde, Tenente Coronel Alves. Tenente Coronel, minha dúvida em relação a um aspecto que o senhor mencionou, em relação à explosão, ao aumento da capacidade de ciência que o senhor acabou de mencionar. O que o senhor acha o método ou o meio para explorar essa capacidade que emergiu, para ela se tornar alguma coisa na indústria? Obrigado. Imagina. Gente, Coronel, nós fizemos uma análise que, na verdade, não é minha, eu só usei, né? Eu só usei de um outro professor, que basicamente ele fez uma análise da quantidade de publicações de artigos científicos brasileiros em revistas internacionais de porte, importantes. Não é? Essas revistas internacionais estão cada vez mais recheadas de artigos de cientistas brasileiros. Muitos desses artigos, quase a franca maioria do avanço, se concentrou na área de saúde. Mas, de qualquer modo, indica que a nossa capacidade de conseguir entrar no debate internacional de ponta já nos deu já conseguimos um avanço recente. Nos outros setores, a coisa já não funciona tão bem assim. Engenharias eu não conheço bem para discutir, e sei que na área de humanas a coisa já é muito antiga, nós já sempre tivemos penetração, não é grande problema. O que nos deixou mais contente foi na área de saúde, mas aí bem amplo. Não só da questão médica, mas a questão de equipamentos, a questão de trajetórias de cuidados de medicina. Esses avançaram bastante, professor. Isso nos deixou, Tenente Coronel, perdão, nos deixou bastante contentes, com esperança que o investimento em ciência no Brasil deu um resultado em curto prazo. A maioria dos países que não tiveram investimento parecido, países que não tiveram investimento, não avançaram. Tirando a China, né, que é outro caso, é um caso muito especial, nós somos o país que mais avançou em publicações internacionais nos últimos anos. É um indicador, Tenente Coronel, não é exatamente o que nós gostaríamos, talvez, mas, de qualquer modo, nos deixou bastante otimistas. Se nós usarmos como é que chama, a base industrial de saúde, isso pode ser um dos nichos que nós podemos entrar e avançar como uma indústria mais competitiva internacionalmente. Alô, obrigado, senhor Ricardo. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Bem, senhores, estivemos esta tarde aqui com o senhor Ricardo Amorim, analista de inovação e produtividade da BDI, o qual aí agradecemos pela apresentação, pelas informações, os conhecimentos e até as curiosidades também, porque não apresentadas aqui nessa tarde. Uma boa tarde para o senhor e obrigado. Até uma próxima. Imagina,
Eu que agradeço, foi uma grande honra, podem ter certeza disso. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Uma salva de palmas, por gentileza, ao professor Ricardo.